Esse é o canal Espontâneo, José Augusto Miranda. Hoje é o julgamento do núcleo 1, né, da trama golpista que envolve o presidente Jair Bolsonaro. O nome desse canal é Espontâneo porque eu não quero ficar dando fundamento jurídico, um nome com artigo. Isso seria muito cansativo para a maioria das pessoas. Isso é para nós, advogados, né? Eu sou advogado há quase 40 anos, eu tenho que trabalhar com isso, né? Mas não é a realidade de quem nos assiste. Então, por isso que é espontâneo, para eu poder falar mais livremente. Eu não tive tempo de assistir o julgamento na primeira fase que ocorreu hoje, porque eu trabalho, eu tenho prazo, eu tenho obrigações, então não dá tempo. Mas assisti um pouco do depoimento do Eduardo Talhaferro, que foi o perito que trabalhou junto com Alexandre de Moraes e começou a perceber aberrações. Inicialmente ele desconfiou porque ele só via chegar denúncias, na verdade não chegavam, eram criadas pelo Alexandre de Moraes, mas só contra a direita, 100% contra a direita, 0% contra a esquerda. Então ele estranhou, conversou lá com uma funcionária, uma juíza, que ela estranhou também, mas ficaram assim. Ele colaborou muito com o Alexandre de Moraes, fazendo coisas bárbaras, reprováveis, mas depois parece que se arrependeu, começou a gravar tudo, a documentar tudo. Então tudo que ele denuncia está com base em documentos. Ele está vivendo na Itália, teve que fugir do Brasil, porque senão seria morto, seria preso, no mínimo, na melhor das hipóteses. Então ele foi para a Itália e agora está denunciando hoje um depoimento no Senado Federal, em que a esquerda saiu, fugiu, não fica, só fica quando tem interesse mesquinho, quando é para tratar a respeito de ideologia de gênero, coisas terríveis. Essas coisas eles ficam, eles gostam, eles amam, é o nicho dele, é o ninho deles, é o lixo deles. Mas quando a coisa é para séria, eles se afastam, eles deixam só a direita. Mas o depoimento é escandaloso. O depoimento, as informações e as provas disponibilizadas por Eduardo Talhaferro, perito do Alexandre de Moraes, que resolveu denunciar as mazelas, as aberrações, os crimes, muitos crimes cometidos. Olha só, eu sempre digo que eu analiso todos os fatos políticos de nossa sociedade pela ótica jurídica. Me interessa a ótica jurídica. Eu sou de direita, obviamente, mas o fato de eu ser de direita, eu detesto aquele que é de alguma viés e só enxerga as coisas ao seu favor. Eu detesto isso. Por exemplo, aquele grande debate que tem na CNN, eu não gosto de assistir, porque se aparecer um avião, o que é da direita interessar ele que é avião, o da esquerda vai dizer que é um peixe, vai dizer que é uma borboleta. Então não interessa ouvir essas coisas. No mínimo teria que ter um que analisasse a fala dos dois para então nos esclarecer ou esclarecer ao grande público. É muito chato, é muito ruim, eu não gosto. Por exemplo, eu sou de direita e deveria gostar muito do que Sérgio Moro fazia, mas no momento que eu descobri que no momento que caiu a ficha de que ele montou um grupo, ele e o Deltan Dallagnol, um grupo de Telegram para os dois ou outros procuradores participarem junto com o magistrado, é criminoso. Aí eles alegam, não foi feita a perícia, e eu respondo, não interessa, para mim não precisa mais perícia. O que eu preciso saber é se realmente foi montado um grupo de Telegram ou do WhatsApp ou de qualquer outra rede social que envolvia o magistrado e a acusação. O promotor ou procurador na Justiça Federal, o promotor de justiça é chamado de procurador na primeira, na segunda, na terceira instância. Nos tribunais estaduais da Justiça Comum, eles são chamados na primeira instância de promotores de justiça. E em segunda instância, quando vai para o tribunal, por um recurso, uma apelação, aí então com a participação deles, eles são chamados de
procuradores, igualzinho na federal, tá bom? Então entenda o seguinte, o que o Talhaferro denuncia é uma imundícia, é uma cratera, uma fossa, é um esgoto, Dentro do Alexandre de Moraes tem toneladas de esgoto e de crimes, coisas horrorosas, coisas terríveis, tenebrosas. Esse homem não é certo da cabeça. Esse cara nunca foi juiz, ele era um promotor de justiça em São Paulo, foi designado, foi nomeado como secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. E depois não se sabe por quê, ainda que tenha denúncia, não posso provar, mas que ele teria usado meios escusos para obter junto ao Michel Temer, o presidente então, que fosse indicado como ministro da Justiça e Segurança Pública e depois como ministro da Suprema Corte. Eu já disse em outros vídeos que eu não considero a Suprema Corte como poder judiciário. Para mim, poder judiciário vai até o Superior Tribunal de Justiça, que é um órgão sério. A Suprema Corte, para mim, não é um órgão sério, é um órgão político que trabalha com seus interesses daqueles que o nomearam. É assim por todos os lados. Aqueles dois que foram indicados pelo Bolsonaro, que estão lá, né, o André Mendonça e o Cássio Nunes, eles também trabalham mais ou menos. O Cássio Nunes até bem mais isento, você quase não aparece, parece que atua como um verdadeiro ministro, porque ele não aparece. O ministro tem para aparecer. O Brasil todo conhece esses ministros pelo nome, pelo sobrenome. José Antônio Dias Toffoli, sabe que foi advogado do PT. Você vê absurdo, você vê a Cristiano Zanin, que foi advogado do Lula. Você está de brincadeira. O Alexandre de Moraes não deixou o Ramagem assumir a diretoria da Polícia Federal, porque era amigo do Bolsonaro. Tá com muita vergonha. Então você vê um Ricardo Lewandowski, não vê nenhuma capacidade, foi indicado por opinião da ex-mulher do Lula. Aí você vê cada coisa, cada absurdo que tem ali. Esse tal de Flávio Dino, um vexame, consórcio do Nordeste, as câmeras que ele desapareceu com as imagens, e o Talhaferro diz que tem todas, o que torna a situação muito grave contra o Flávio Dino e contra o Alexandre de Moraes. Primeiro porque o Flávio Dino, mentiu dizendo que não tinha mais câmera, não tinha imagens. Segundo, que o Talhaferro diz que pegou com o Alexandre de Moraes na mesa dele. Então o Alexandre de Moraes tinha, e o Flávio Dino tinha, e eles mentiram. O Flávio Dino mentiu, o outro ficou calado, e o outro possuía. Então é crime que ele cometeu. Mas o Talhaferro disse que vai divulgar tudo, que tem todas as imagens. Então, olha só. Agora, a forma com que o Alexandre de Moraes atuava no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e como presidente da Suprema Corte, que vexame, que vergonha, que coisa feia. Ele usou um órgão para ajudar o outro ilegalmente. Uma coisa gravíssima que o Talhaferro denunciou e provou, e vai estar demonstrando tudo, e providências serão tomadas, é que o Alexandre de Moraes tinha contatos particulares privados com o Paulo Gonet, que é outro criminoso. Então, com relação ao Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, se eu fosse ministro da Suprema Corte, eu teria anulado aqueles processos, mesmo não querendo, eu teria anulado. Eu confesso a vocês que eu queria que todos ali fossem condenados, aqueles caras que confessaram seus crimes. As provas que tem contra o Luiz Lula são muito fortes, muito grandes. Eu, como procurador, eu usaria só 10% ou 5% das que foram apresentadas. Eu não precisava apresentar mais. Apresentava lá no tripé. Eu apresentaria a cozinha particular, personalizada, o elevador exclusivo, a foto do cara da OAS lá com eles, mais nada, dispensável. Lá no pedalinho lá em Atibaia, naquele sítio, não é propriedade, não está se falando de propriedade, está se falando de obra feita a favor dele. Eu apresentaria, não um pedalinho, para mim aquilo é uma bobagem, eu apresentaria a contratação clandestina de uma construtora pela Odebrecht para fazer a obra e comprovaria que as obras eram personalizadas para ele. Acabou, não precisa de mais nada, não precisa de coisa nenhuma mais, pouca coisa para ficar pequeno o processo e ficar claro. Bom,
Ele denuncia o Talhaferro que havia um grupo particular formado entre o juiz, o pseudo-juiz, ministro Alexandre de Moraes, e o procurador, o PGR, Procurador-Geral da República, um banana, Paulo Gonet. Entre eles, é o suficiente para anular tudo. Em 9 de janeiro de 2022, um dia depois daquela invasão que houve lá, eu fiz um vídeo, e está nas redes sociais, que diz que aquilo era uma arapuca, era uma falcatrua, era um esquema montado. O Lula fugiu para São Paulo, o Flávio Dino ficou escondidinho lá vendo e guardou a guarda da República lá com ele, e mais escondeu as câmeras, fingiu que tá louco, um cara que foi juiz penal, criminal, ele tá de brincadeira. Qualquer evento que acontece, que você tem câmera, a primeira coisa que você faz é preservar as imagens. Qualquer idiota faz isso. Ele que foi juiz, lógico, ele fez, ele tem, e ele escondeu, ele brincou, ele zombou, ele debochou, ele zombava dos senadores, zombava de deputados, zombava no Congresso, zombava na Câmara de Deputados, zombou do Senado. Era um senador, um fajuta, um brincalhão, um gozador, um debochado. Então é isso que o Brasil tem. É isso que o Brasil tem agora. Então é terrível tudo o que aconteceu. O que Talhaferro está denunciando, a gente pode enumerar ali que é um emaranhado de podridão que o Alexandre de Moraes pratica. O Alexandre de Moraes é criminoso, não tem outra palavra. Eu me uno e me solidarizo com o grande desembargador que pediu demissão, pediu exoneração por causa do Alexandre de Moraes, Sebastião Coelho. Que ele todo o tempo ele tem dito que esse cara é um criminoso. Eu sei disso há muito tempo. Ele nasceu no dia que foi decretado o AI-5, 13 de dezembro de 1968. Ele é 11 anos mais novo do que eu. Toda hora me dizem que eu sou igual a ele, que eu sou sósia dele, que ele é meu sósia, né? E cuidado, você é muito igual a ele, você é muito parecido. Infelizmente, eu apareço fisicamente, mas espiritualmente e no meu psique, no caráter, somos completamente diferentes. Eu jamais gostaria de ser o que ele é, mesmo com toda a posição que ele alcançou. Nunca, jamais eu gostaria. Prefiro continuar como simples advogado na cidade do Rio de Janeiro, defendendo as causas, tendo um alto grau de êxito, em torno de 95% ou mais. Eu sou advogado há muitos anos, há quase 40 anos, e o nível de sucesso é enorme. Então eu prefiro continuar como um simples advogado aqui na Barra da Tijuca, aqui em Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro. Às vezes vou a Brasília, às vezes vou para o Nordeste, às vezes para o Sul. Eu prefiro do que ser igual a esse camarada que para mim é um infeliz, um homem que eu soube há poucos dias atrás que, como promotor de justiça, ele jamais pediu a absolvição de algum acusado. E é muito normal que um promotor, que um procurador peça, quando ele analisa os fatos e percebe que as provas não são suficientes, não há um convencimento pleno, então ele pede. Ele nunca pediu, porque o caráter dele é esse, ele é um policial, ele é um polícia. Ele é um policial, por isso que ele foi secretário de segurança. Ele é um policial mau, perverso, sem escrúpulo, porque não age de acordo com a lei, ele age fora da lei. Esse cara inventou um monte de coisa absurda. Esse cara saindo do falso Poder Judiciário, da Suprema Corte, porque o Poder Judiciário, repito, vai da primeira instância até o Superior Tribunal de Justiça. Esse órgão político não é Poder Judiciário para mim, não é. Eu já vi juízes, desembargadores xingando esses caras com palavrões que não dá nem para falar, né? Porque eles não concordam com a atitude. Ele é uma aberração jurídica. Está em jogo os princípios milenares do direito que nós aprendemos e ensinamos. Direito romano, que vem antes de Cristo, 300, 400 anos antes de Cristo. Esse cara está destruindo tudo. Esse cara inventou o flagrante perpétuo. O que você acha?
Flagrante perpétua, isso que eu estou fazendo aqui, se ele considerar, esse cara vai cair, não vai ter força mais para nada, mas se ele considerar, se ele quiser, ele considera que eu estou falando isso dentro da sede do Supremo Tribunal Federal. Estou na minha casa, isso aqui não tem lá no Supremo Tribunal Federal, mas ele vai dizer que eu estou dentro do Supremo Tribunal Federal e vai chamar para si o julgamento, porque ele não quer que vá para a primeira instância, porque ele que quer controlar, ele que quer decidir, ele que quer influenciar, ele é réu, ele é vítima, ele é promotor, ele é procurador, ele é o acusador, ele é o juiz, ele é o polícia, ele faz inquérito, ele faz tudo, ele é vítima, ele é réu, réu não, a única coisa que ele agora é réu lá dos Estados Unidos, mas ele é tudo, ele acusa, ele julga, ele faz perícia, ele manipula o processo, ele encomenda a perícia como deve ser, é um escracho, é uma destruição. Ele mandou prender em flagrante com mandado de prisão. Isso não existe, o cara é absurdo. Ele criou a ideia da onipresença. Então eu sou onipresente, eu estou no Supremo, estou na Barra da Tijuca, eu estou nas 5.570 prefeituras, eu estou nas 5.570 câmaras municipais, eu estou em todos os lugares, eu estou em toda a Defesa Civil, eu estou em toda a Polícia Civil, Polícia Federal, eu estou na Polícia Militar, eu estou na Guarda Municipal, eu estou em Corpo de Bombeiro, eu estou em todos os lugares, porque esse cara inventou. Então, olha só, muitas barbaridades. Daniel Silveira, aí todo mundo que vai falar, ele não devia ter falado, não me interessa, igual não me interessa saber de perícia, no caso do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol, não me interessa o que foi dito, me interessa o que a Constituição diz. Então não vem não me interessa, não entra na minha mesa, não entra o que o Daniel Silveira disse. Para mim ele podia dizer o que ele quisesse, e se ele cometeu algum delito, alguma injúria, alguma difamação, algum crime, ele ia responder de acordo com a lei que já existe, e não de acordo com a cabeça desse louco chamado Alexandre de Moraes. Tá? Canal Espontâneo, José Augusto Miranda, distribua isso, as pessoas precisam saber, o Brasil precisa saber, precisa ter uma visão jurídica, não de advogados vendidos, nem de rede de televisão. Muita gente que discorda do que eu estou falando é porque é um assíduo telespectador da TV Globo, da Rede Globo, lê Rede Globo. Se você come Rede Globo ou CNN, tu tá frito. Até a Band tá vendida. Então, as redes de televisão, você está perdido, porque você vai ser alimentado dia após dia com mentiras, você vai pensar que é verdade. E outra coisa muito grave é que no momento que você pensa de uma maneira, os algoritmos das redes sociais vão saber o que você gosta, vão saber o que você pensa, e só vai mandar para você aquilo que está de acordo com o que você pensa. Ou seja, a verdade não interessa mais para te mandar. Não é verdade que eles vão te mandar o que te interessa, o que vai te agradar. Então, você é alimentar de mentira, cria uma convicção absoluta e briga com outro que tem outras fontes de informações que também tem convicção absoluta, porque o algoritmo para ele é outro, e todos os dois criam convicções. O mundo está perdido, não tem mais saída. Que Deus tenha misericórdia do Brasil, que toda a verdade venha à tona. Se o que Alexandre de Moraes está fazendo é justo diante de Deus, que se confirme. Se for diabólico como parece, se for manipulação, que a mão de Deus pese sobre a cabeça dele e sobre todos os que lhe dão apoio. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a família, que o nosso Deus abençoe o nosso Brasil e tenha misericórdia de todos nós. Um grande abraço, José Augusto Miranda. Divulga, comente, compartilhe, né? Gaste um pouquinho de tempo para fazer isso, vai ajudar outras pessoas a compreender aquilo que está acontecendo, tá? Fique com Deus todos.